Mulher, mãe, avó, magistrada desde 1988 e dona de um currículo vasto, chega agora ao mais alto posto da magistratura estadual. Eleita presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a desembargadora Clarice Claudino é entrevistada desta semana do Nossa República. Desembargadora Clarice Claudino, seja muito bem-vinda ao Nossa República. É uma honra recebê-la aqui. A honra é toda nossa, é um prazer imenso poder falar com o seu público, me dirigir a você e principalmente expressar o meu agradecimento por esta preciosa oportunidade. Doutora Clarice, aconteceu alguma coisa aí no tribunal? Porque assim, nós temos ainda a desembargadora Maria Helena com a vice Maria Aparecida Ribeiro e agora a senhora é eleita presidente do TJ com uma vice também mulher, né, que é a dona Maria Herotilde. O que está acontecendo com o TJ? Que abriu as portas para as mulheres estão se afirmando no comando da instituição, do Judiciário mato-grossense. Como é que é isso? Eu acredito que a resposta para isso está na mescla de todas essas ponderações feitas por você. Porque a partir de uma boa administração, como tem sido a da desembargadora Maria Helena, com uma forte liderança junto com a desembargadora Maria Aparecida, isso fortalece a todas nós e nos coloca em condições de construir uma união em torno de novos nomes e ir, então, nos unindo nesse ideal de fortalecimento das mulheres no poder. Mas é claro que isso também não é nenhuma bandeira que seja com exclusão dos homens, tanto é que nós, no mínimo, devemos ter aí sido aprovadas e votadas por 9 integrantes entre os homens. Isso também significa que o nosso compromisso, ele é de somar, ele é de integrar, e é essa proposta que acredito que tenha, sim, que dar mais ênfase, porque eu, como a segunda mulher de carreira na magistratura a conseguir chegar à presidência do tribunal, é uma responsabilidade enorme em fazer frente às inevitáveis comparações, primeiramente com a desembargadora Shelma Lombardi de Cato, que foi uma pioneira que reconhecidamente ainda é um nome forte, de peso entre nós, e agora com a primeira mulher vinda do 5º da OAB, então já finalizando o seu mandato com muita galhardia. Tudo isso reflete nas possibilidades que aumentam, mas também nas responsabilidades de fazer cada vez mais e melhor pela nossa população mato-grossense. Impressiona, porque assim, o TJ é formado por uma ampla maioria masculina, e a senhora citou bem a desembargadora Shelma Lombardi de Cato, que fez história no TJ Mato Grosso, é uma pessoa realmente muito respeitada até hoje, mas é impressionante como os homens também entenderam e se desarmaram em relação às mulheres, né? Tanto é que dão 2 mandatos sucessivos aí para as 4 mulheres desembargadoras do TJ, né? Então estão de parabéns também os desembargadores homens, porque a mulher sempre tem uma característica, e me parece, doutora Claudina, não sei se ela concorda comigo, dona Clarice, a mulher tem uma sensibilidade diferente para tocar as coisas da justiça. Tem um olhar, aliás, em todos os setores. Eu gosto muito de ser chefiado por mulher, porque mulher tem uma sensibilidade que nós homens não temos no geral.
qual é o olhar que a senhora pretende trazer para o TJ assim que a senhora assumir agora em 2023? Muito interessante a sua abordagem, porque se nós olharmos os 3, 4 últimos mandatos aqui no Tribunal de Justiça, nós já vínhamos fazendo essa construção. Eu fui vice-presidente, depois veio a desembargadora Marilson, depois veio a desembargadora Maria Helena, depois a própria Maria Aparecida agora. E 2 mandatos seguidos na presidência, com as graças e apoio muito maciço da ala masculina. Isso demonstra que, na verdade, nós estamos superando aquela questão de achar que mulher é melhor, mulher é isso, ou homem é aquilo, mas olhando para a complementariedade. Esse olhar, essa percepção diferenciada que você citou, ela é muito importante, mas ela não pode ser única. Ela precisa desse tempero da praticidade, do pragmatismo do masculino. Então, a natureza é sábia, perfeita, e quando nós temos essa distinção de energias e de olhares, é porque juntos elas, então, se tornam muito mais fortalecidas, amplas, e as possibilidades de acerto aumentam. E é com essa visão de mundo que a nossa pretensão é desenvolver uma administração participativa, democrata, em que a gente possa realmente contar com a participação do maior número de ideias possíveis, voltada especificamente e no primeiro plano para as pessoas. E eu gosto muito dessa ênfase nas pessoas. Nós não podemos ser meros reprodutores de números, como na maioria do tempo o próprio Conselho Nacional de Justiça acaba por incentivar. Mas nós precisamos focar, acima de tudo, nas pessoas. As pessoas que fazem o Poder Judiciário existir e as pessoas para as quais o Poder Judiciário existe. Esse, então, é o foco mais amplo daquilo que eu penso, daquilo que nós estamos planejando em oferecer para a população, para o Poder Judiciário, nesse biênio que se aproxima. Antes da gente falar dos seus projetos e das suas ideias para executar aí à frente do TJ, eu queria voltar ainda um pouquinho nessa questão da mulher, do empoderamento feminino, porque o TJ, além de dar um exemplo como instituição, né, de permitir que as mulheres assumam com a sua competência característica, porque assim, essa coisa de competência, não existe nenhuma diferença entre homem e mulher. Mas representa, de uma certa forma, desembargadora, um exemplo para as mulheres de uma maneira geral. Tanto as mulheres do judiciário, do sistema judicial, do Ministério Público, enfim, das advogadas, dá a dimensão de que as mulheres são absolutamente capazes de assumir esses cargos relevantes de poder, afinal, é a chefia de um poder, e esse exemplo de como é que a senhora pretende ressaltar durante a sua gestão. Antes da gente entrar nas propostas, etc., mas o que a senhora pretende ressaltar para trabalhar bem essa questão no universo feminino? O universo feminino, ainda recente, de muito estímulo, de muita segurança emocional para as mulheres. Nós temos, às vezes, mulheres muito bem preparadas intelectualmente, mas ainda pouco confiantes no seu próprio potencial. Ainda tem resquícios daquela dependência emocional
com a qual nós fomos educadas. E passamos, às vezes, para as nossas filhas, para as nossas netas, e ainda tem muito disso a ser trabalhado. Então, esse empoderamento, ele passa necessariamente por essa reflexão, de dar condições e estímulos suficientes para que as colegas, as mulheres em geral, que ainda vão ter oportunidade de chegar onde nós estamos, de galgar os postos que já estamos galgando, que elas tenham melhores condições do que nós, a nossa geração. Eu, particularmente, fui educada de uma forma tradicional, sem nenhum estímulo para essa independência que, de repente, eu tive que conquistar. E, para isso, é claro que também tenho que vencer as minhas próprias limitações, as minhas crenças, que por muito tempo me deixaram, às vezes, paralisada diante da possibilidade de uma disputa mais acirrada, de diálogos, às vezes, mais ásperos, uma coisa que hoje já é superado, mas que tive que fazer toda uma construção para chegar a essa independência emocional. E é isso que nós já queremos deixar mais fácil para as mulheres, para as magistradas, que haverão de também chegar ao desembargo e também pretender a essa posição que, ora, nós estamos prestes a assumir. Doutora Clarice, eu vejo assim, a participação das mulheres aí no TJ, numa esfera de poder importante, um exemplo importante para a sociedade. Você vê que na Assembleia Legislativa nós temos uma mulher, né? Foi agora a mulher mais votada do Estado, entre os deputados, mas demonstra também que há um espaço necessário a ser conquistado no Legislativo, para que tenha mais equilíbrio. O próprio governo do Estado, né? Nós tivemos aí a doutora Maria Helena substituindo o governador em determinado momento, mas nós não temos ainda uma história de uma governadora eleita. Tivemos, em outros tempos, uma outra mulher ocupando essa função, mas temporariamente, né? E agora, com esse exemplo, é possível que esse exemplo do judiciário acabe estimulando mais mulheres a participar da política, a participar da vida pública. A gente tem exemplos no próprio governo do Estado, que uma mulher, quando assume uma secretaria de Estado, por exemplo, costuma ser extremamente competente, extremamente detalhista naquilo que faz, dá um resultado enorme para a sociedade. Está aí a Secretaria de Meio Ambiente, está aí a Secretaria de Saúde do Estado, comandado por mulheres fortes, mulheres determinadas, executivas de primeira linha. Esses exemplos podem ampliar, ter ressonância na sociedade? O exemplo do legislativo é muito pertinente para aquilo que eu acabei de afirmar. A deputada Janaína é de uma geração que foi criada, que foi já formada dentro dessa ideia de que a mulher pode estar onde ela quiser, pode ocupar o cargo que ela quiser. E a força que ela expressa, ela convence, ela arrasta o seu eleitor, ela tem o seu espaço já garantido. Mas não foi sempre assim. No legislativo, nós precisamos muito desses bons exemplos, no executivo igualmente, e no judiciário não é diferente. Eu sempre pensei em ser magistrada. O meu ideal, desde muito cedo, era ser, então, um integrante da magistratura do meu estado de Mato Grosso. Eu sou mato-grossense, nascida na cidade de Alto Garças, no interior, e o meu ideal de vida é a magistratura. Eu vivencio essa experiência desde então como um ideal, independente
do subsídio estar bom, mais ou menos, ou ruim. E é essa trajetória que eu tenho certeza que as mais jovens hoje já não terão que superar, porque nós já superamos por elas, já construímos essa pavimentação nesse trecho da caminhada na vida. Muito bem. Eu vou pedir licença, senhora, mas antes eu quero deixar um recado para você. Em prol do meio ambiente, o governo do estado vai fazer o maior aporte de investimentos na história de Mato Grosso. Serão 73 milhões de reais investidos em ações de combate a incêndios e ao desmatamento ilegal. O investimento é pesado, mas de combate às ilegalidades também. Hoje, satélites cobrem o estado inteiro, 24 horas por dia. Cada hectare é monitorado em tempo real e, em caso de irregularidade, a ação do governo de Mato Grosso e do Ministério Público Estadual e Federal é imediata. Se você desmatar ilegalmente, presta atenção, vai pagar caro. As multas são pesadíssimas e são lançadas diretamente no CNPJ ou no CPF do infrator. Desmatamento ilegal não tem nenhuma justificativa. É tolerância zero em Mato Grosso. Estamos vigiando e combatendo de perto. Um alerta do governo do estado de Mato Grosso, do Ministério Público Estadual e do Ministério Público Federal. Desembargadora, a gente vinha falando nesse primeiro bloco sobre a importância da mulher participar das questões de poder, da vida da sociedade, porque as mulheres, afinal, são maioria neste país, né? Então é óbvio que a gente precisa que elas estejam representadas em todas as esferas de poder. E eu queria que a gente, a partir de agora, conversasse um pouco sobre o judiciário e depois sobre as suas propostas, aquilo que a senhora pretende priorizar ao longo dos próximos 2 anos. Antes, eu queria que a senhora avaliasse como a senhora vê essa questão do judiciário brasileiro, vem passando nos últimos anos, sobretudo o Supremo e o TSE, uma série de contestações, de tentativas de descredenciá-lo junto à sociedade. Isso, evidentemente, que é uma afronta à democracia, mas extremamente perigoso, né, para a vida em sociedade. Como é que a senhora analisa essas manifestações, independente, eu não estou aqui partidarizando ou discutindo esse ou aquele candidato, apenas avaliando a questão das manifestações, às vezes de uma forma até agressiva, pedindo intervenção no Supremo, deposição dos ministros, enfim. Como é que a senhora vê isso como magistrada, como desembargadora e agora como chefe de um poder tão importante para a democracia brasileira? Muito feliz em poder abordar esse assunto, porque a partir da Constituição de 1988, que é a que nós estamos vivenciando aí na sua plenitude, embora já tenha sofrido não sei quantas centenas de alterações, mas a essência da democracia e da composição dos poderes, especialmente do poder judiciário, ela permanece. E o que a maioria das pessoas, às vezes, não são muito atentas é que a cúpula do judiciário, especialmente a nossa Corte Maior, o Supremo, ele é um órgão que tem, na sua essência maior, a característica política. É diferente quando as pessoas pensam no juiz da sua comarca e pensam no ministro do STF. E a maioria das informações que chegam ao povo não faz essa distinção. E aí dá a impressão de que todas as características que se espera do juiz de primeiro grau, do desembargador,
é a mesma do que se esperar de um ministro do STF. Não é. A composição do judiciário de base é diferente. Nós temos aqui a predominância de pessoas que fizeram um concurso, que se comprometeram com a imparcialidade, com a impessoalidade e com tantos outros princípios. Lá na cúpula é diferente a composição. A grande maioria esmagadora não entrou por concurso, não passou pelo crivo dessa seleção baseada no preparo intelectual e emocional e psicológico. Ela vem de uma indicação política, partidária, política partidária. E nós hoje temos um Supremo composto por grande maioria de pessoas que foi escolhida por um mesmo partido ou coligados. Então é natural que essas pessoas que lá estão tenham uma mentalidade que se afiniza com aquela maioria ou com aquele conglomerado de partidos que os indicaram. E como a maioria hoje já está, a maioria do povo ou da política já está vendo o mundo, vendo o Brasil de uma forma diferente, fica então essa diferença. Fica difícil para o leigo entender essa diferença de um judiciário de base com a cúpula, com a Suprema Corte, que tem essa influência que está lá na Constituição. A Constituição é que deu esse contorno, esse feitio, essa feição para o Supremo, que antes dessa Constituição não era assim. Então, se nós pegarmos lá, voltarmos na história do Brasil, nós vamos vendo que aos poucos foi se modificando. E hoje nós temos uma composição muito mais política do que de magistratura de carreira. E isso é uma opção, ou foi uma opção, do legislador constitucional. Para mudar isso, precisamos mudar a Constituição. E para mudar a Constituição nesse quesito, que segundo a maioria foi uma grande conquista, aí sim nós teremos uma série de atitudes e de providências, inclusive informar melhor as pessoas quanto o que significa realmente a composição do nosso Supremo, como é que ela é feita, de onde que surge, como que são feitas essas sabatinas pelas quais esses ministros passam. Então, acredito que seria assim, de muito bom alvitre a própria imprensa se interessar mais por esse assunto, divulgar com mais clareza para as pessoas, porque realmente para o leigo fica indignante, às vezes, entender ou conviver com certas decisões que são pautadas no que está lá na Constituição, sob o viés daquele que está lá enxergando o mundo daquela maneira. Então, tudo é uma questão de ponto de vista, tudo é uma questão de mais clareza e cultura, ensinar mesmo as pessoas a entender e a respeitar os pontos de vista daqueles que estão enxergando o mundo e decidindo as coisas de maneira diferente. Mas não é um processo simples, não é um processo que seja assim no automático para a gente entender. E aí se justificam, então, de vez em quando, esses movimentos, essas insurgências, requerimentos para se mobilizar em determinada direção ou em desfavor de determinado membro ou determinados membros, tanto do TSE quanto do STF, que, repito, são órgãos compostos, na sua grande maioria, por indicação política e não por concurso de carreira, como é o juiz de primeiro grau, como é o desembargador, como é a carreira da magistratura na quase totalidade. Mas o topo
fica diferenciado e causa estranheza às vezes. O que não quer dizer, desembargadora, que os ministros, sejam eles lá do STF, seja do TSE, não tenham a capacidade profissional de interpretar a legislação. Embora concordo com a senhora que o olhar talvez seja mais político do que exclusivamente técnico, né? A gente precisa entender também que existe uma Constituição e ela é interpretada a seu modo, né? E além do que uma mudança dessas, como chegou a ser proposto recentemente, mudança lá no Supremo, ela depende de uma nova Constituinte, né? Uma vez que a gente está falando de cláusula pétrea. Mas eu queria saber o seguinte, esse tipo de crítica que é feita hoje, muitas vezes, e a crítica é absolutamente política, porque não é técnica, não tem embasamento técnico, ela afeta o judiciário como um todo, afeta o juiz de primeira instância, a credibilidade desse magistrado, a credibilidade do desembargador. Isso acontece hoje em decorrência desses ataques? Não deixa de afetar, embora é preciso que nós tenhamos sempre a oportunidade de deixar claro essa diferença, deixar bem esclarecida essa diferença nas composições. Porque o ministro, ele tem, dentre as suas atribuições, essa possibilidade de fazer a interpretação sob um viés mais político, coisa que nós não temos. Mas a preparação, a exigência dos quesitos de cunho técnico, eles são muito severos para a escolha desses ministros, não tenha dúvida disso. Todos eles têm, sim, no seu histórico, a bagagem necessária, tanto é que passam pelas sabatinas, passam por todo um questionamento para se entender o grau de segurança, de independência e de preparo mesmo intelectual, técnico, para o exercício desses munos que são muito ásperos, na maioria das vezes, exatamente por esse desafio de lidar com, às vezes, a falta de compreensão de que quando está se expressando de determinada forma, ele não está fazendo isso apenas sob o ponto de vista técnico do direito, mas com toda uma gama de outros princípios que devem nortear uma decisão do ministro, por exemplo. Muito bem. Podemos começar a falar um pouquinho dos seus propósitos aí como presidente do TJ? Qual seria a sua principal bandeira, aquilo que a senhora vai se dedicar a maior parte do tempo no comando do Judiciário? Eu penso que as nossas aspirações, até agora, me deixam muito convicta de que eu acho que o caminho passa por uma administração bastante participativa e com um enfoque, que eu já disse e volto a repetir, o enfoque nas pessoas. Nós temos ainda alguns déficits sociais em relação a esse quesito de humanização interna e humanização das nossas atividades enquanto prestadores de serviço público. Então, a mim me incomoda sobremaneira quando alguém se ressente de um tratamento adequado, quando tem o seu processo desenvolvido ou entregue para o juiz. Nós pensamos e queremos que isso se propague ao máximo, de que as pessoas, antes de vir demandar, eles possam acreditar em si mesmos e
então, entrar pelas portas da conciliação, da mediação, das técnicas de autocomposição, onde ele próprio vai participar e ter a oportunidade de construir, junto com a outra parte, ou com as outras partes, uma solução que seja boa para todos. E só deixar para o juiz decidir aquilo que realmente não for possível uma composição com essa participação ativa dos interessados. Para isso, então, a nossa vontade é fortalecer a política de tratamento adequado de conflitos, a qual há muitos anos eu acompanho de perto e tenho contribuído na medida das minhas forças e do meu ideal para que ela se consolide no nosso tribunal. A exemplo dos mais de 45 centros judiciários de solução de conflito e cidadania espalhados pelo nosso estado, a nossa capital, e também com os círculos de construção de paz, que é uma ferramenta muito simples, mas muito eficaz para incentivar as pessoas ao diálogo qualificado, a construir relações mais prazerosas, mais efetivas, de melhor qualidade. Essas são as bandeiras que todos que me conhecem já sabem que serão as principais. Porém, a força de tudo isso, ela, penso eu, que deve começar dentro dos nossos próprios fóruns, da nossa própria, do nosso próprio ambiente interno do Tribunal de Justiça. Nós vivemos, a sociedade brasileira vive situações bem complicadas em algumas áreas. Por exemplo, nas escolas a gente vê muita violência, provavelmente fruto de uma situação de violência também na casa das pessoas, né? Nas famílias, que a gente vê isso de uma forma muito evidente, muito notório, com feminicídio, com, enfim, com tudo que a legislação e o próprio judiciário têm trabalhado no sentido de punir com rigor atitudes como essa. Ainda assim, nós não conseguimos parar. É dessa forma que a senhora vê, com esses instrumentos que a senhora citou no bloco anterior, que a senhora vê que é possível, que será possível modificar esse perfil da sociedade? Não tenho a menor dúvida de que tudo deve começar pela prevenção. E a prevenção deve, sim, ir para a escola. A escola é um nicho onde tudo que acontece fora dela, ali se reflete. Seja na família, seja na convivência social, de alguma forma vai ser levado para a escola. E por isso, esses círculos de construção de paz, nós recentemente, no Núcleo Gestor da Justiça Restaurativa, celebramos um grande termo de parceria, a começar pela Secretaria de Educação do Estado, onde nós estamos colocando o Poder Judiciário como a fonte de capacitação de inúmeras pessoas dessas escolas estaduais, para que, então, possa capacitar integrantes das escolas e, mais que isso, professores, alunos, sejam eles quem for que tiver interesse, do administrativo, para formar, então, uma grande rede de prevenção e de tratamento adequado dos conflitos que são levados para a escola ou originados nas relações dentro das escolas. E isso já está em andamento. Tanto quanto a mediação escolar, em parceria com o Ministério Público, está dando muito certo, onde já está implantado, quanto os círculos de construção de paz, que é da Justiça Restaurativa, e que já estão também em franca expansão em algumas comarcas
E cada vez mais nós recebemos solicitações de novas parcerias para que mais escolas sejam albergadas com esse grande trabalho. Esse é um grande campo de atuação onde a nossa pretensão ela é muito forte. Prevenir e ensinar uma forma de diálogo qualificado, simples, muito pouco oneroso e, principalmente, de uma eficiência que os nossos ancestrais já nos mostraram que existe e que é inegável, desde a ancestralidade, desde os primórdios dos tempos, as pessoas já conversavam os seus grandes temas e as suas grandes decisões, ou médias ou pequenas, em círculos em volta da fogueira, sob o comando de alguém que tivesse habilidade para isso. Então, hoje nós estamos tomando como base esse modelo, essa figura, para que nós possamos, então, qualificar, possamos trazer mais pessoas para esse mundo da consensualidade, da pacificação social, se transformando num agente de paz, cada um dos que se interessarem e se abrirem para essa novidade, para essas novas técnicas, para essa forma mais eficiente de lidar com o conflito. Conflito sempre existirá, não é uma coisa ruim como nós estamos acostumados a ver. Ao contrário, o conflito, quando visto dessa maneira e bem conduzido, ele é uma grande oportunidade. Oportunidade de novos conhecimentos, de transformação interior, de crescimento do ser humano como um todo. E com isso, então, se transforma numa grande tarefa. É uma tarefa hercúlea, porque passa pela nossa cultura, passa pelo nosso jeito de pensar a vida, de ver a vida, de encarar uns aos outros. Nós fomos até agora muito estimulados a ficar julgando uns aos outros, ao invés de nos compreender enquanto humanos que todos somos. Interessante essa posição, doutora Clarice. E eu queria aproveitar um dado que a Mariane, que é assessora aí do tribunal, que cuida da comunicação do tribunal, porque é um dado que chama atenção, porque embora a conciliação venha aumentando, ela passa um dado de que 7,9% em 2019 cresceu para 9,5% em 22 o número de processos objeto da conciliação. Quer dizer, um aumento de 6 mil acordos por ano são feitos pelo judiciário. Mas, ao mesmo tempo, é um volume pequeno, se a gente considerar apenas o percentual. Esse aumento aí de 19 para 22 foi de 1,6%. Então, assim, qual que é a pergunta que eu lhe faço? Será que é possível mobilizar mais a sociedade em torno desse assunto, dessa técnica, desse formato de solução de conflitos? Será que o judiciário está usando pouco a comunicação no sentido de difundir melhor essa ideia em toda a sociedade, não apenas em pontos do judiciário ou nesse esforço que o judiciário faz junto à educação, enfim, que é absolutamente válido, mas me parece que é um assunto que merece uma mobilização maior. Como é que a senhora vê isso? Como é que a senhora vê essa questão da comunicação como uma ferramenta para amplificar essa tese da conciliação? Excelente a sua pergunta, porque me dá a oportunidade de explicar melhor como é que surgem esses números. Esse é um número estatístico geral. Aí, quando nós vamos abrir essa estatística, olhando para o passado, é muito grande o aumento, dada a força da nossa cultura e preparação dos profissionais, que nas faculdades não são ou não eram ensinados nenhum tipo de estímulo conciliatório.
Pelo contrário, nós fomos formados para a briga judicial até a última consequência. E isso é muito forte na cabeça do profissional do direito. E é preciso muito tempo e muita gestão para que isso se transforme, e é aos poucos. Agora, se nós recortarmos essa estatística por setores, por especialidades, por exemplo, nós vamos ver que as matérias relacionadas às relações humanas propriamente ditas, como a área de família, como a área de sucessões, como a área de relacionamentos, os índices de conciliação são muito bons, às vezes chegam próximo de 90% a 95%. Mas tem um dado curioso: quando nós estamos falando das ações que são tanto promovidas pelo poder público quanto promovidas contra o poder público, aí a coisa muda. O poder público ainda se ressente de uma cultura também muito forte, no sentido de que não se faz acordo nessa esfera, de que com o direito público não é transigível, como a gente chama. E, na verdade, isso é um tabu que a atual legislação já permite, sim, em grande parte do acervo que nós temos hoje, é possível passar pela conciliação, mesmo tratando de ações do direito público, como agora, recentemente, nós tivemos aí um grande mutirão de ações de improbidade administrativa que passaram por um mutirão de conciliações. Isso seria impensável 5, 10 anos atrás. É um avanço muito grande. E que, então, os números frios da estatística não refletem. É claro que nós estamos ainda muito distante do ideal. Os bancos, as grandes empresas de telefonia, de prestação de serviço, ainda oferecem poucas oportunidades para o consumidor de um acordo realmente à altura daquilo que foi a problemática entre eles. Mas nós também temos um outro lado, que o consumidor acabou se aproveitando ou sendo estimulado por essa advocacia ainda muito voltada para a briga judicial, em pedir valores que às vezes não são devidos, como indenização por danos morais. Então, hoje, o grande trave para o acordo nessas ações é o pedido de indenização por dano moral, que às vezes não tem mais cabimento. A jurisprudência já consolidou o entendimento de que não é caso de indenização, mas o consumidor não abre mão dessa posição. E aí o juiz tem que ir para a sentença, tem que dizer o direito e finalizar aquela lide. Tudo isso nós vamos aos poucos fazendo essas conscientizações. O Poder Judiciário pode, sim, ser mais incisivo nas suas tarefas de divulgação. Eu concordo plenamente. Mas nós temos grandes canais de comunicação nesse sentido, já funcionando muito bem e que tem ajudado muito. Nós começamos a introduzir essa política de tratamento adequado dos conflitos com a edição da Resolução 125 do CNJ, que foi editada no final de 2010. Então, nós temos apenas pouco mais de uma década para quebrar o paradigma de centenas de anos de cultura da briga judicial. E isso, então, é um trabalho que requer constância, que requer esperança e certeza de que o lado bom das pessoas vale a pena ser estimulado por um bom mediador, por um conciliador bem treinado, ou mesmo por pessoas que façam com que elas reflitam o que realmente elas querem com aquela demanda. Porque justiça não equivale a vingança.
E muitos vêm para o judiciário com a vontade de ferir alguém e não de ser realmente atendido na necessidade, que às vezes ele nem sabe qual que é. E é isso, então, que as práticas da mediação, da conciliação e outras oficinas que nós temos e que oferecemos para as pessoas preparam o emocional delas para terem essa percepção e colaborar, e fazer, então, uma atuação mais colaborativa, tanto de advogados, de defensores, de membros do Ministério Público e dos próprios magistrados, porque essa também é uma novidade para nós na magistratura, com a qual a gente tem que estabelecer uma intimidade. Não tem muito tempo que o que se esperava do juiz era o quê? Julgar. Hoje se espera muito mais dele solução satisfatória do conflito, pacificação social. Por quê? Se eu posso proferir a mais bela sentença, quando as pessoas recebem esse meu veredito, no mínimo uma vai ficar descontente, se não as duas, porque às vezes aquela que ganhou não ganhou tudo que pretendia, e às vezes, mesmo ganhando tudo, ela não fica satisfeita porque não identificou naquela sentença uma tradução muito próxima daquilo que era o seu sentimento. Vai continuar, por exemplo, se ela entrou na justiça porque estava magoada com alguém, a sentença do juiz não vai calar essa mágoa, não vai resolver essa mágoa, mas a mediação vai dar oportunidade para ela passar a limpo essa história e ter um novo começo, seja com continuidade no relacionamento com essas pessoas ou não, mas aquilo ficou limpo, ela se libertou daquela posição ou daquele sentimento que fazia com que ela então se mantivesse ali, se alimentando às vezes da mágoa, da raiva, naquele processo, e depois se adoecendo emocionalmente. Desembargadora, infelizmente nosso tempo acabou e eu queria muito conversar sobre outros assuntos. Por exemplo, nós temos aqui uma situação prática que é o avanço da internet, as ferramentas disponíveis. Estamos chegando aqui com o 5G, que vai dar um acesso maior às pessoas, e o surgimento de problemas como as fake news, com a desinformação, propagação de informações. Como é que o judiciário se prepara? Eu vou fazer essa pergunta, eu vou pedir para a senhora responder num minuto, se for possível. Como é que o judiciário, que a senhora vai assumir agora em 2023, se posiciona no sentido de avançar? A senhora que é precursora lá em Cáceres da implantação do sistema informatizado do judiciário, como é que a senhora se posiciona no atual momento? É possível avançar ainda mais para que as coisas aconteçam com mais celeridade no tempo da internet? É possível, sempre temos espaço de crescimento, mas principalmente de aumentar aquilo que mais nós nos preocupamos, que é a segurança de tudo isso que nós já construímos. Então, não é um crescimento que pode ser só pensado em tamanho, quantidade, mas principalmente em qualidade. E as nossas comarcas, elas hoje estão inteiramente integradas, mas algumas realmente ainda carecem de investimentos. E o que for possível e necessário é prioridade, sim. A informatização, ela veio para ficar, é um passo que não se dá mais nenhum tipo de retrocesso e, pelo contrário, é fortalecimento dessa instrumentação que nós já temos, de tudo que nós já construímos, valorizar o que nós já temos e ir em busca de melhorias constantemente,
para crescer, mas crescer com segurança, com bastante critério. Desembargadora, obrigadíssimo por sua participação aqui, parabéns pela sua eleição, aliás, a eleição da senhora e da doutora Maria Herotildes, duas pessoas extremamente espiritualizadas, isso é importante também nas relações com a sociedade, né? Então, parabéns, sucesso e contem com a nossa República, viu, Mariane? Quando quiser trazer assuntos importantes, relevantes para a sociedade, nossa República vai estar aqui aberta para ajudar, viu? Um grande abraço e até a próxima semana. Fiquem com Deus.